Olá pessoal, eu sou o Lucas Cart aqui do Panteão de Histórias e hoje nós vamos falar do livro Mundos Apocalípticos, Histórias do Fim dos Tempos. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, já deixa seu curtir aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora começar o vídeo! Pessoal, estamos aqui com a nossa primeira resenha do ano de 2020 e já nesse clima aí de ano novo eu venho para vocês com essa antologia aqui organizada pelo John Joseph Adams, que reúne grandes autores pensando aí nessas teorias de fim de mundo. E publicada aqui pra gente no Brasil nessa edição maravilhosa pela editora Planeta Minotauro. Bom, esse é um livro bem grande, nós temos 22 contos aqui nessa antologia, então se você gosta dessa temática aí de apocalipse, de mundos que nós imaginamos existir pós fim do mundo. Esse livro é um excelente exemplar disso e ele foi publicado originalmente em 2008 com o título Wasteland, Stories of the Apocalypse. E nós temos já uma continuação lá nos Estados Unidos, Wasteland 2. Mas o livro 1 nós temos pela primeira vez, publicado aqui pela Planeta Minotauro, recentemente agora em 2019. Se tratando de uma antologia, nós vamos ter vários contos aqui que vão nos cativar muito, que vão ser contos excelentes, mas também nós vamos ter aqueles contos que nós não vamos gostar, que nós vamos odiar. E tiveram contos que eu achei bem ruins, muitos fogem um pouco da temática que nós temos aqui de apocalipse. Nós temos muitas histórias que nós não entendemos muito bem qual é a finalidade dela. E nós temos alguns contos aqui também que parecem capítulos de livros, né? Ou não tem um começo, ou não tem um fim. E é claro, para chamar a atenção aí, nós já temos aqui na capa uma lista de grandes autores, né? Autores que nós temos muito renomados. Nessa lista aqui nós temos Stephen King, Octavia E. Butler, o George R. R. Martin, o Orson Scott Card, o Cory Doctorow, Jane Wolfe e Jonathan Lethem e outros nem tão conhecidos. Porém, dessa lista aqui de autores renomados, né, que nós esperamos um conto maravilhoso provindo deles, né, eu só achei resultado mesmo, esse resultado de conto maravilhoso, excelente, vindo do conto do George R. R. Martin. E depois eu vou falar para vocês alguns contos de destaques que eu achei desse livro aqui, dessa antologia. Mas pegando esse gancho ainda dos autores renomados aí que não cumpriram, para mim, pelo menos na minha opinião, essa função de os melhores contos da antologia, eu tenho que destacar aqui, por exemplo, Stephen King, que é o principal daqui, que todo mundo fica esperando. Nossa, tem um conto do Stephen King aqui, vai ser maravilhoso. Eu não achei o conto dele presente nessa antologia aqui muito bom, que esse conto em questão já é o primeiro desse livro aqui, que é O Fim da Confusão Toda. Eu não entendi muito onde a história que ele escreveu se encaixa nesse tema de apocalipse. Claro, nós temos nesse conto uma escrita excelentíssima. Para quem conhece Stephen King, sabe que Stephen King adora florear tudo, ele adora falar muito, dar muitos detalhes do que ele está escrevendo. E eu acho que para um conto isso ficou demais, porque ficou muita descrição, e nós não tivemos aí uma história realmente. Foi um pouco decepcionante vindo de Stephen King. A maioria dos contos que nós temos presentes nesse livro foram contos premiados. Eu acho que é uma coisa muito de opinião. Muitos contos que eu gostei não vão ser apreciados dessa maneira por outros leitores, e dos outros autores que estão nessa lista também foi a mesma coisa. Eu já fui ler os contos deles com uma expectativa lá em cima e eu acabei me frustrando um pouco nessas expectativas. Eu acho que sobre o livro, nós já temos uma edição aqui bem explicativa sobre o que ele se trata. Inclusive na contracapa nós já temos uma frase aqui, né, uma explicação que já resume tudo que nós temos aqui, que é: explora o científico, o psicológico e o filosófico do que é permanecer humano diante do Armagedon. As histórias, elas, na maioria das vezes, ela não vai só apresentar um cenário apocalíptico. Ela vai falar muito de personagens,
viagens, vivendo nesse mundo diferente do que nós conhecemos. Bom, eu não vou falar para vocês aqui nesse vídeo todos os 22 contos que nós temos aqui, porém eu vou destacar para vocês os 4 contos que eu achei excelentes. Bom, o meu primeiro conto destaque, que eu gostei muito e me envolveu muito a história dele, é O Povo da Areia e da Escória, do Paolo Battigallo, que vai nos mostrar aí o nosso mundo há milhares de anos no futuro, onde os humanos não são mais humanos. Eles não são mais compostos dos mesmos materiais orgânicos de que nós somos compostos hoje. Outro tipo de material que corre no corpo deles, né? Não é mais sangue propriamente. E eles se regeneram, se eles se machucam, se eles perdem um braço. E nesse mundo onde nada que nós conhecemos hoje é conhecido por essa nova raça, digamos assim, acaba surgindo lá um animal desconhecido para eles. E que esse animal, no caso, é um cachorro, que é tão comum pra gente. E aquela criatura acaba despertando uma curiosidade imensa naquela raça nova que não conhece o que é isso, o que é essa espécie. E um grupo de androides, né, um grupo desses novos humanos, acaba pegando esse cachorro e ficando com ele, né, criando ele. Então, essa visão que o autor colocou de descoberta das espécies é muito interessante o jeito que é retratado todo esse estranhamento. Em um conto só, esse autor conseguiu descrever muito bem todo esse cenário que ele criou. O outro conto que eu queria destacar é do próprio George R.R. Martin, que tem como título Escuros, muito escuros eram os túneis. Como eu já disse, dos autores conhecidos, George R.R. Martin foi o que me surpreendeu positivamente. Eu gostei muito desse conto dele aqui. Eu já gosto muito do George R.R. Martin, li poucas coisas dele, mas gosto bastante das obras criadas por ele. E acho também que ele fez um excelentíssimo trabalho compilando uma ideia tão grande dentro de apenas um conto. Nessa história nós vamos ter como cenário túneis de metrô onde vivem o que já foi seres humanos, né? Onde vivem seres humanos que, conforme passou os anos, sobreviveram ali naqueles túneis no escuro e com todas essas condições acabaram se tornando seres primitivos. E a nossa história é a de quando aparecem naqueles túneis homens com lanternas em busca de sobreviventes, de humanos que tenham sobrevivido a um apocalipse que aconteceu. E esse encontro, né, do homem lá de cima, da onde tem luz, com o homem da escuridão, acaba sendo realmente o ponto-chave do nosso conto, que é um acontecimento bem chocante, bem impactante. O próximo conto que eu gostaria de destacar é o conto Assassinos, da Carol Ann Schwiller. Nesse conto, nós vamos ter um cenário pós-apocalíptico, onde nós temos uma cidade lá, né, uma civilização sobrevivente do fim dos tempos, uma civilização que acabou tendo que retroceder para tempos onde não se tinha água, nós não temos eletricidade, uma civilização onde as pessoas tiveram que se adaptar às condições escassas. E eu acho que o fato pelo qual eu gostei tanto desse conto foi pela escrita da autora. Eu acho que ela teve uma escrita, uma abordagem tão incrível para retratar todo esse cenário, todos os costumes desses sobreviventes. É uma leitura que você está lendo e você fica pensando, nossa, que leitura gostosa. E em meio a esse cenário, né, o nosso enredo vai falar de um homem que entra na casa de uma mulher e que pede para que essa mulher esconda ele. E essa mulher vai cuidar desse homem, vai proteger ele, mas pensando o tempo todo se ela entrega ele para as pessoas. E o final dessa história também me deixou bem reflexivo depois que eu terminei a leitura. Eu não vou dizer um final chocante, mas um final que realmente acaba e você fica um tempo digerindo o que aconteceu. E por último, mas também a minha história favorita desse livro, o conto que eu achei incrível, maravilhoso, O Fim do Mundo Como Nós Conhecemos, do Dale Bailey. Esse conto ele não vai nos apresentar nada inovador. Nessa história, o fim do mundo acontece de forma repentina. Em uma manhã, um homem acorda e ele vê que ele é o único sobrevivente da Terra. Só que o interessante dessa história, o ponto onde essa história é maestral, é toda a análise que o autor vai fazer em cima desse fim de mundo. Quais são os pensamentos dele nessa descoberta de ser o único sobrevivente do mundo. E eu achei
incrível toda essa análise, eu achei incrível como o autor colocou num conto tudo isso. A forma dele de jogar mesmo situações que nós vemos muito em filmes, é uma análise que a gente acompanha de uma maneira muito gostosa. Bom, e como eu já disse, de alguns contos destaques aí que eu acabei de mencionar, muitos contos terminam de forma que nós ficamos reflexivos mesmo, pensando se isso acontecesse mesmo, se essa história acontecesse conosco, como nós nos comportaríamos, porque nós temos contos interessantíssimos, nem todos, obviamente. Eu, por exemplo, tive poucos contos que eu gostei realmente, mas eu acho que também é uma coisa muito de opinião. Então, se você se interessou por esses contos, por essas histórias apocalípticas, já desce aí na descrição e já adquire esse livro aí e depois comenta pra gente o que você achou aí nos comentários. E se você já leu esse livro, comenta aí pra gente também quais foram os seus contos favoritos. Bom, e com isso eu termino a nossa primeira resenha de 2020. E se vocês gostaram do vídeo, deixa seu curtir aí, compartilha com todos os seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá uma passadinha lá nas nossas redes sociais, nos acompanhem, porque tem coisas muito interessantes para vocês saindo diariamente. E por hoje eu fico por aqui, até o próximo vídeo.